Rival joga a toalha e explica por que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Com uma mão na taça, após empatar contra o Galo e ver o Palmeiras perder para o Grêmio, o Flamengo joga por um empate diante do Ceará em casa na próxima rodada. E Neto detonou geral e explicou por que o seu time não conseguiu ganhar esse Brasileirão. Vamos acompanhar essa análise e na sequência trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Se você colocar a equipe do Palmeiras para jogar contra ele mesmo, é capaz dele perder. Pô, Neto, mas como? Tô falando. Se você colocar os jogadores em campo, 11 jogadores do Palmeiras em campo, falar assim, ó, vocês vão jogar contra atletas invisíveis, é capaz deles perderem para eles mesmos. O Palmeiras hoje mostrou que por mais que o Flamengo tropece, eles não têm capacidade mais, eles não têm forças mais nessa competição. O Palmeiras mostrou isso hoje. O primeiro tempo, foi assim, foram 90 minutos com um misto de emoções. O primeiro tempo, você teve ali o Palmeiras até propondo um bom jogo contra o Grêmio. O Grêmio muito desorganizado. Para vocês terem uma ideia, o Mano Menezes estava mostrando o dedo do meio pro torcedor do Grêmio. Então olha o clima que estava no Grêmio. Nós tínhamos tudo para fazer uma boa partida. Até porque o Grêmio não conseguia ter domínio de bola, o Grêmio ficava nas cordas, o Grêmio não conseguia ter aproximação, triangulação, não conseguia sair em profundidade, não conseguia transpor linhas. Então o Grêmio era uma equipe realmente muito ruim dentro ali do seu sistema tático, tecnicamente falando. Então o Palmeiras foi se aproveitando disso. O Palmeiras colocou ali velocidade, colocou gás, colocou uma marcação mais firme, colocou força de vontade. O Palmeiras entrou com vontade. Os jogadores reservas do Palmeiras, eles não entraram assim sem vontade. Eles entraram com vontade de fazer um bom jogo e fizeram um bom jogo. No primeiro tempo inteiro, quase no primeiro tempo inteiro, né? Nós temos ali o gol do Facundo, que vem de um cruzamento, mas sobe sozinho, sem marcação nenhuma, 1-0 Palmeiras, e paralelamente a isso você tinha o Galo vencendo do Flamengo, depois de uma assistência ali do Dudu. Era um cenário, cara, maravilhoso até então, porque nós estávamos ganhando 3 pontos e o Flamengo estava perdendo 3 pontos. Isso iria deixar 1 ponto de distância entre as duas equipes, em 6 pontos que ainda seriam disputados nas próximas rodadas. Então, foi um jogo, esse momento da partida foi um momento da partida que, pô, os palmeirenses se animaram. E aí o jogo do Flamengo termina o primeiro tempo com o Galo na frente. E no final do primeiro tempo, depois de uma cobrança de lateral do Marcos Rocha, mais uma vez um latereio na origem da jogada, o Palmeiras come uma bronha ali na marcação e deixa o Grêmio fazer o gol de empate. E aí, meus amigos, tudo que a gente fez no primeiro tempo foi por água abaixo naquele momento, porque no segundo tempo ia voltar praticamente, né? Praticamente não, o placar igual. É como se fosse 0-0. E aí o Mano Menezes, ele propôs mudanças, né? Ele colocou jogadores de velocidade com mais experiência ali no Grêmio, como por exemplo o William. Ele mexeu, ele corrigiu o sistema do Grêmio e conseguiu melhorar muito a produtividade do Grêmio para o segundo tempo. E paralelamente a isso, nós ainda escutávamos de que o Flamengo, vocês me perdoem, eu tô meio perdido aqui, foi um misto de emoções, me desculpem, tá? Me desculpe, o vídeo vai assim mesmo, eu tenho que fazer na minha naturalidade, também não posso fazer uma coisa montada, então vou ser bem natural aqui, vou continuar gravando, segue o jogo, mas vocês me desculpem aí, porque foi um misto de emoções. Paralelamente a isso, o Galo continuava vencendo, e o resultado pra gente ainda era bom, 1-1, o Palmeiras poderia correr atrás. Só que no segundo tempo o Grêmio mostrou outro jogo, apresentou outro jogo a Palmeiras. Um jogo em que o Palmeiras não conseguiu acompanhar, mesmo o Abel fazendo algumas trocas estratégicas. Como, por exemplo, colocando o Andreas, né, colocando alguns jogadores titulares ali que entraram no segundo tempo para tentar organizar melhor e principalmente provocar melhor
o sistema ofensivo do Palmeiras em busca do gol. Porque naquele momento o Abel, ele sabia que, peraí, ele sabia, né? O Flamengo tá perdendo. Então, se ganharmos, vamos diminuir para 1 ponto a diferença. E esse seria o melhor cenário do mundo pra gente chegar na Libertadores no sábado. Tudo bem que é competição paralela, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas mesmo assim, seria legal chegarmos na Libertadores com um campeonato brasileiro, entre aspas, aberto. Mesmo assim, o Flamengo ficaria na frente, só dependeria dele. Mas o Flamengo tem um jogo na última rodada contra o Mirassol, que é uma equipe que vem surpreendendo todo mundo. É uma equipe que não tá propondo jogos fáceis pro seu adversário. E além do mais, o técnico do Mirassol hoje ganha uma renovação, então isso vai, cara, dar um gás nos caras para chegar no último jogo contra o Flamengo e mostrar resultado. Pra gente esse era o melhor cenário do mundo, obviamente, claro, com a vitória do Palmeiras, né? Empate lá e empate aqui, continuava a mesma coisa, também não era muito interessante, então a gente tinha que aproveitar o tropeço do Flamengo. Só que aí é que entra alguns jogadores como o Aníbal Moreno, como o Giai. Me fala, o que o Aníbal Moreno ele tem feito no Palmeiras nos últimos meses? Esse cara ele chegou com um status de um jogador que iria se tornar um grande jogador, que era uma ótima contratação. E simplesmente, queridos, nada aconteceu. O futebol do cara vem minando. O cara comprometeu o jogo do Palmeiras hoje de forma displicente. Primeiro que ele já não fazia uma boa marcação. É que o Grêmio estava muito ruim no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Grêmio estava muito ruim. Então, se nós tivéssemos ali uma equipe tecnicamente um pouco melhor prostrada, um pouco melhor montada, construída, facilmente poderia passar pela marcação dos jogadores do elenco reserva do Palmeiras. Facilmente isso poderia acontecer. E lamentavelmente o Aníbal Moreno já não estava num dia bom e aí ficou num dia pior ainda quando faz o pênalti numa jogada totalmente displicente, chegando de forma afobada e comprometendo totalmente o nosso jogo, a nossa estratégia e cedendo ali gratuitamente um pênalti para o Grêmio, tudo que o Grêmio queria naquele momento, porque tinha colocado gás novo, tinha colocado novos jogadores, aparentemente tinha melhorado, né, taticamente a equipe como um todo, e aí, cara, o Grêmio faz o 2-1, e naquele momento lá o Grêmio já conseguia equiparar o jogo com o Palmeiras e conseguia fazer até um jogo melhor, né, no segundo tempo o Grêmio jogou melhor. E aí depois a gente tem o lance do Giai, que foi lá, fez outro pênalti, mais uma jogada displicente. Além disso, teve aquela revisão lá, tomou o cartão vermelho depois, né? Porque teve uma revisão esquisita, uma coisa esquisita que fizeram lá. E mais uma vez o Grêmio converteu outra cobrança do mesmo lado, né? Pô, lomba. Nem pra acertar o lado, cara. Mas também não dá pra exigir muito, não. E aí, cara, 3-1 pro Grêmio. Ainda o Palmeiras conseguiu fazer um golzinho ali no final com o Benedetti. E o pior aconteceu. Perto do último minuto, o Bruno Henrique empata pro Flamengo contra o Grêmio. E aí, a partir do momento que a gente tem uma derrota do Palmeiras, a gente não pontuou absolutamente nada. E o Flamengo fez 1 ponto. Ou seja, na classificação geral, Flamengo 75 pontos, com 6 a serem disputados. E o Palmeiras 70 pontos. Isso significa que no próximo jogo contra o Ceará, dentro do Maracanã, o Flamengo pode facilmente, tranquilamente superar o Ceará e ser campeão. E aí, meus amigos, eu falo pra vocês, 5 jogos, né? O Palmeiras disputou 15 pontos. Fizemos apenas 2. É um desastre essa reta final do Palmeiras. Ah, Neto, mas você apoiou o que o Abel fez de colocar o elenco titular? Eu apoiei. Eu não volto atrás daquilo que eu falei. Eu não volto atrás. Só que mostrou pra gente que aquela listinha que eu falo de jogadores que tem que sair, essa listinha ela precisa acontecer. Porque tem jogadores hoje que foram titulares que estão nessa lista. Uma boa parte deles, inclusive. Não tem condição uma equipe que investe 700 milhões ter no banco jogadores que comprometem tanto e que não consegue assumir responsabilidade de vencer um Grêmio, onde o técnico estava mostrando o dedo do meio para a torcida.
A torcida tava impaciente, tava xingando os caras, velho. E os caras conseguiram, no segundo tempo, com as mudanças que o Mano fez, eles conseguiram ser mais efetivos, mais eficazes que o Palmeiras. Isso mostra que o Grêmio tem um banco que consegue mudar jogo, nós não temos. O Flamengo precisou montar uma estratégia cuidadosa para enfrentar o Atlético MG na Arena MRV, em um momento da temporada em que cada decisão, por menor que pareça, interfere diretamente no desempenho da equipe. Enquanto o Palmeiras optou por entrar em campo com uma formação totalmente reserva, preservando seus principais jogadores, o Flamengo adotou um caminho diferente. A comissão técnica liderada por Felipe Luiz procurou preservar apenas aqueles atletas que, após avaliação conjunta com o departamento médico, realmente não tinham condições ideais de suportar uma partida inteira. O treinador conversou com todo o elenco para entender as limitações individuais e, a partir desse diálogo, tomou decisões que equilibrassem a necessidade de competir e o cuidado com a condição física de cada jogador. A partida contra o Atlético MG foi marcada por circunstâncias que fugiram do controle do Flamengo, especialmente porque o time mineiro indicava que sairia de campo com a vitória. Isso obrigou Felipe Luiz a recorrer a diversos titulares ao longo do jogo, mesmo que a intenção inicial fosse poupá-los o máximo possível. A pressão pelo resultado e o cenário competitivo forçaram o treinador a lançar mão de seus principais nomes no segundo tempo, o que acabou contribuindo para a obtenção do empate por 1-1, um resultado importante em meio ao contexto desgastante. O grande desafio enfrentado pelo Flamengo nesse período foi o tempo exíguo entre uma partida e outra. Depois de enfrentar o Bragantino no sábado, o time teve apenas domingo e segunda-feira para se recuperar, mas praticamente não treinou nesses dias. Foram realizados apenas trabalhos leves, insuficientes para uma preparação convencional. Ainda assim, todos os jogadores demonstraram disposição para atuar, deixando claro para a comissão técnica que, apesar do desgaste físico, estavam mentalmente preparados para entrar em campo. Coube a Felipe Luiz, com a orientação dos profissionais de saúde, definir quem realmente tinha condições de iniciar o jogo. O departamento médico foi categórico ao avisar que Varela, Alex Sandro, Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique não deveriam começar como titulares. O alerta não dizia respeito a um risco imediato de lesão grave, mas sim à dificuldade de recuperação em um intervalo tão curto de descanso. A comissão técnica, portanto, planejou que esses atletas entrassem apenas no segundo tempo, caso fosse necessário. A escolha refletia muito mais o cuidado com a integridade física dos jogadores do que uma estratégia exclusiva de preservação para a futa final da Libertadores. Felipe Luiz explicou que dialoga frequentemente com seus jogadores, buscando entender como cada um se sente e como o corpo reage aos esforços. Ele reforçou que todos se colocaram à disposição para enfrentar o Atlético MG, mas que alguns têm uma recuperação fisiológica naturalmente mais lenta, o que exigia cautela. O treinador destacou que atletas como Jorginho, Varela, Alex Sandro, Arrascaeta e Bruno Henrique foram incluídos no planejamento com a recomendação explícita de não iniciarem a partida. Segundo ele, se não atuassem nesse jogo, receberiam um treino com carga semelhante, o que tornava a participação minimamente útil, até para manter o ritmo de competição. Jorginho também comentou sobre a conversa que teve com o treinador, afirmando que entende o papel de Felipe Luiz em tomar decisões que considerem tanto o momento do time quanto o estado físico individual de cada jogador. Ele mencionou que, se ficasse sem jogar naquela terça-feira, acabaria acumulando 4 dias consecutivos sem treinamento intenso, considerando a viagem de volta ao Rio. Para o volante, entrar em campo, mesmo que por alguns minutos, ajudava a manter a preparação adequada para a final do sábado. Com esse panorama definido, o Flamengo agora confia em ter o elenco quase completo e fisicamente apto para a final da Libertadores. Apenas Pedro, que ainda se recupera de uma lesão, e Plata, suspenso, estão oficialmente fora. Para até a comissão técnica, o intervalo de 4 dias é suficiente para que os atletas tenham uma recuperação satisfatória,
especialmente porque haverá 2 treinos completos antes do confronto decisivo. Entre as expectativas, a maior delas envolve o retorno de Léo Ortiz. O zagueiro já participou parcialmente de um treino com o grupo e tem comparecido ao Ninho do Urubu nos últimos dias para acelerar o processo de recondicionamento. A intenção da comissão técnica é que ele consiga realizar os próximos trabalhos, normalmente para entrar em campo na final. A boa notícia para Filipe Luís é que Danilo, outro zagueiro que vem ganhando espaço, demonstrou segurança e pode ser uma opção confiável, caso Ortiz ainda não esteja totalmente pronto. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro durante a madrugada, após o empate em Belo Horizonte. A reapresentação está marcada para 10h30 no Ninho do Urubu, onde o grupo fará o último treino antes do embarque para Lima. A delegação deixará o centro de treinamento às 14 horas e viajará às 17 horas. A final da Libertadores contra o Palmeiras acontecerá no sábado, às 18 horas, e promete ser um dos jogos mais importantes da temporada. Apesar de todo esse planejamento cuidadoso, o Flamengo saiu da Arena MRV com uma sensação agridoce. Por um lado, o empate nos acréscimos, com gol de Bruno Henrique, praticamente encaminhou a conquista do Campeonato Brasileiro. Por outro, o time demonstrou novamente dificuldades em finalizar com precisão, algo que tem se repetido em vários momentos do ano. O que poderia ter sido uma vitória tranquila se transformou em um jogo de muita tensão, influenciado pelo contexto da proximidade da final continental. A falta de pontaria impediu que o Flamengo sacramentasse o título nacional ainda durante o jogo. A equipe criou inúmeras chances, especialmente no primeiro tempo, mas a bola insistia em não entrar. O entrosamento reduzido, consequência de uma escalação mista, contribuiu para isso. Porém, mesmo quando o time conseguiu aprimorar a dinâmica ofensiva ao longo da partida, a finalização seguia sendo um problema. A impressão era de que seria uma daquelas noites em que nada funcionaria, independentemente do volume ofensivo. Apesar dessas dificuldades, a atuação do Flamengo deixou lições valiosas para Filipe Luís. Uma delas é que há setores da equipe com diferenças drásticas entre os titulares e os reservas. As laterais foram exemplo disso, com Emerson Royal protagonizando uma de suas piores exibições com a camisa rubro-negra, e Ayrton Lucas também abaixo do esperado. Ambos tiveram participação direta no gol sofrido, em uma falha coletiva que se soma aos erros recorrentes no setor ao longo do Brasileirão. No meio-campo, Everton Araújo foi mantido como titular, e o ataque foi organizado com Wallace Ian centralizado, Carrascal como articulador, Luiz Araújo pela direita e Lino pela esquerda. Samuel Lino, aliás, foi um dos jogadores mais incisivos da primeira etapa, funcionando como válvula de escape e criando oportunidades constantes. O problema maior foi a distância entre os setores e a ausência de um meia capaz de reproduzir a influência que Arrascaeta exerce no time. Mesmo sendo contratado para ser uma alternativa ao uruguaio, Carrascal mostrou que ainda não está pronto para assumir essa função com a mesma eficiência. Com a dificuldade de transformar chances em gols, Filipe Luís recorreu às substituições logo no intervalo, algo que ele normalmente evita. Bruno Henrique entrou primeiro e deu mais profundidade ao ataque. Pouco depois, Jorginho e Arrascaeta também foram acionados, mudando o ritmo da partida. A defesa do Atlético MG, porém, estava compacta, e o goleiro Everson viveu noite inspirada. O Flamengo empilhou bolas cruzadas, finalizações desviadas e até uma bola na trave. Nada parecia capaz de alterar o placar. As últimas cartas jogadas pelo treinador foram Everton, Cebolinha e Plata, que também tentaram contribuir, mas o panorama seguia complicado. O gol só saiu nos acréscimos, premiando a insistência e a determinação da equipe. Bruno Henrique, novamente decisivo, marcou o gol que manteve o Flamengo em situação confortável no campeonato nacional. Sua recuperação e seu momento técnico atual são méritos diretos do trabalho de Filipe Luís, que conseguiu resgatar a confiança do atacante na reta final da temporada. Enquanto viviam essa tensão no gramado,
Os jogadores do Flamengo ouviam a torcida comemorar a virada do Grêmio em Porto Alegre, resultado que também favorecia o time carioca. Os reservas ficavam cada vez mais ansiosos, tentando compreender a situação sem acompanhar diretamente o outro jogo. O Flamengo, ao contrário do Palmeiras, não transferiu a pressão para o adversário e manteve o foco apenas em seu próprio desempenho. Agora, com o brasileiro praticamente encaminhado, o Flamengo finalmente pode se dedicar inteiramente à final da Libertadores. A orientação de viver um dia de cada vez se mantém, mas, a partir de agora, todas as atenções se voltam para o confronto decisivo em Lima, onde o rubro-negro buscará mais um título continental.